aqui no Primeira Hora, Direito do Trabalho. Roda a vinheta, Marquinho. Quadro Direito do Trabalho no ar com o doutor Eric Huber. Eric, bom dia, tudo bem? Bom dia, tranquilo? Fernando, tudo ótimo. Muitas perguntas hoje? Vamos ver, né? Espero que sim. Hoje sim, vamos lá. Coloca a pergunta do telespectador pra gente no 3315-1313. Olha aí, ó, tenho 63 anos e dei entrada na minha aposentadoria há cerca de 7 anos e 6 meses. O processo está parado na Lei 12.019, há 5 anos. Parei de contribuir como autônomo. Ainda devo continuar pagando INSS? Fernando, nesse caso, ele já está com esse processo de requerimento de aposentadoria há mais de 7 anos. Ou seja, ele já perdeu o período de graça. Então, para que ele renove esse período de graça, eu sugiro que ele, sim, faça essas contribuições. Só que ele passou aqui para a gente poucos indícios para a gente poder dar uma resposta concreta. Se ele tem direito, se ele não tem direito. Para eu dizer com segurança, eu teria que analisar o caso dele, mas eu sugiro que ele haja com cautela e, nesse caso, ele faça, sim, as contribuições, nem que seja a cada 6 meses, para ele renovar sempre o período de graça. Perfeito. Mais uma pergunta, por favor. Hoje tem bastante. Sou aposentado por tempo de contribuição. Recebo um salário mínimo, 52 anos, tenho, e recentemente abri um MEI. Se eu pagar o MEI por mais 20 anos, poderei me aposentar novamente pelo CNPJ? Pergunta interessante. Tem muita gente que faz isso, né? Sim, já sim. Trabalhou CLT, se aposentou, aí vai abrir algum negócio, vai ser MEI. Eu acho que o mais interessante dessa pergunta é a idade, né? Ele já é aposentado por tempo de contribuição com apenas 52 anos. Isso daí não existe mais. Não existe mais. Mas vamos lá. Seguinte, se ele for aposentado pelo Regime Geral da Previdência Social, pelo INSS, não. Ele não vai aposentar, mesmo que ele contribua mais 20 anos pelo MEI, tá? Agora, se ele é aposentado por tempo de contribuição em algum regime próprio, como Paraná Previdência, Capismel, aí sim ele vai conseguir acumular uma aposentadoria com o regime próprio da Previdência Social, mais o regime geral da Previdência Social. Perfeito. Já vai fazendo a sua pergunta também no 3315-1313. Trabalhei numa empresa terceirizada, fiquei doente, fui afastada pelo INSS com auxílio-doença. E depois me aposentaram por invalidez. Eu tinha férias vencidas e a empresa disse que não vai pagar. Por quê? O contrato estava suspenso. Tá certo, Eric? Estava com o contrato suspenso, não tem direito a esse benefício? O contrato suspenso trabalha, em regra, suspende pagamento, todos os valores. Todavia, essas férias, ela estava vencida, eram umas férias vencidas. Como ela foi aposentada por invalidez, a gente não sabe quando essa invalidez vai cessar. Vamos supor que nunca cesse essa invalidez. A gente torce para que cesse. Sim. Mas, por exemplo, não vai cessar a invalidez, ela vai ficar sem receber? Porque o contrato está suspenso? Então, a Justiça tem entendimento majoritário que, nesses casos, é devido pagamento. Perfeito. Por que é devido pagamento? Porque é incerto se ela vai retornar ao trabalho. Ela já teve o direito lá atrás? Ela já teve o direito adquirido, inclusive, então a empresa tem que fazer esse pagamento. Muito bem. Próxima pergunta, por favor. Uma colaboradora foi dispensada ao final do contrato. Dias depois, apresentou o exame dizendo que estava grávida. A empresa, ao tomar conhecimento, prontamente readmitiu a funcionária. Ela trabalhou apenas 2 dias e não voltou mais. Mesmo assim, entrou com ação contra a empresa. O que foi feito de errado e por que ela processou a empresa? Se nós agimos corretamente ao saber da gestação. Aí a pergunta é da empresa, né? De quem está na gerência da empresa. Bom, o que foi feito de errado, na realidade, a empresa ela agiu dentro do que a legislação impõe. Então, se você manda um colaborador, uma colaboradora, e após a demissão dela ficar sabendo que ela estava grávida à época do contrato de trabalho, a empresa tem que readmitir. Nesse caso, a empresa agiu corretamente. Readmitiu ela de imediato, quando soube da gravidez, todavia ela foi ao trabalho mais 2 dias e depois não foi mais. Ou seja, eu entendo que nesse caso houve o quê? Abandono de emprego. Abandono de emprego enseja justa causa. Todavia, ela entrou com uma ação judicial, Fernando. Exato. Então, isso quer dizer que ela está pedindo a indenização substituta à readmissão. Ou seja, nesse processo, provavelmente ela deve estar alegando que há alguma coisa que impossibilita ela de voltar ao trabalho. Como, por exemplo, um assédio de um superior. Sim. Porque, querendo ou não, também a empresa não queria readmitir a funcionária. E ela não explicou pra gente o motivo também desse afastamento súbito, assim, só trabalhou 2 dias, depois Trabalhou não voltou 2 dias e não voltou mais, isso mesmo. Próxima pergunta.
Vamos lá? A empresa instalou um aplicativo de controle de ponto nos celulares dos funcionários. Caso o ponto não seja registrado, a empresa pode descontar diretamente do salário? Na realidade, não. É dever da empresa cuidar ali do controle de jornada do empregado. Por mais que tenha o celular, tenha o método desse funcionário marcar o ponto, caso esse funcionário no dia a dia ali na correria acabe não marcando, esquecendo o ponto, a empresa que tem que controlar. É claro que ele vai comunicar à empresa e vai justificar o porquê. Esqueci, falhei. Aí ele comprova que ele trabalhou dentro daquele horário, a empresa vai... E quando a empresa vai fechar a folha de salário, né, Eric? Ela verifica lá, né? Fala, você faltou tal dia, por que aconteceu que não está registrado aqui? Aí o funcionário vai explicar. Aí o funcionário vai ter o extrato ali do cartão de ponto, inclusive para ele estar assinando esse cartão de ponto. Perfeito. Próxima pergunta, por favor. Sou MEI, contribuo normalmente por meio do DAS, que é aquele... Aquela, como se fosse um boleto. Esse tempo de contribuição conta para a minha aposentadoria integral ou apenas para o salário mínimo? Mais uma pergunta aí das duas aposentadorias. Bom, a questão da aposentadoria integral aqui, ele deve estar dizendo pelo valor que ele fatura no meio dele. Não, essa contribuição do DAS é o mínimo, ele vai aposentar com um salário mínimo nacional, com um piso, tá? Agora, a questão se ela vai contar para tempo de contribuição. Aqui a gente tem que fazer um paralelo, tá, Fernando? O recolhimento através do MEI, da Previdência Social, ele só serve para fins de aposentadoria por idade. Então, não conta como tempo de contribuição para aposentadoria por tempo de serviço. Perfeito, tá? Só por idade. Só por idade. Próxima pergunta, vamos lá. Trabalho há 5 anos em uma pizzaria sem carteira assinada. Agora que a pizzaria vai fechar, a dona me dispensou. Tenho direito a algum tipo de acerto ou rescisão? Isso acontece muito, né? Por mais que ele não tenha sido registrado, ele tem direito a todos os direitos assegurados pela CLT. Então, 13º proporcional, férias vencidas, aviso prévio, FGTS, mesmo multas... não tendo sido registrado. Exatamente. E aí, uma dúvida minha agora. Mesmo ele não tendo sido registrado, esse acordo aí de pagar os direitos dele é homologado depois em sindicato, essas coisas ou não? Deve ser homologado na Justiça do Trabalho. Até para não dar ação depois, né? Exatamente, mas nesse caso, se ele entrar em um acordo com a dona da pizzaria, ela fazer a anotação da carteira de trabalho dele retroativa, fazer o pagamento das verbas previdenciárias, aí não precisa estar fazendo essa homologação. Muito bem. Próxima pergunta, por favor. Trabalho em função diferente daquela para a qual fui contratado. Isso é desvio de função? Tenho direito a alguma diferença salarial? Sim, isso é desvio de função, tá? Mas esse desvio de função, você só vai ter direito a uma diferença salarial se você foi contratado para uma função X e a função Y que você está exercendo, ela exige uma técnica maior e, claro, o salário tem que ser maior, porque você vai estar pedindo a diferença salarial pela função que você exerce, que tem um cargo maior, que tem uma técnica maior. Perfeito. Essas foram as perguntas de hoje. Dr. Eric Huber está também à disposição nas redes sociais. E se você ficou com alguma ainda, mande para cá no 3315-1313, que na semana que vem o Eric vem aqui para responder as suas questões. Eric, muito obrigado. Fernando, obrigado. Uma ótima para você semana. também. Tchau, Tudo de bom.